Se você está cansado de trabalhar o mês inteiro só para pagar boletos, se você sente que está correndo em círculos e não vê saída, presta atenção, porque hoje eu vou te mostrar os 5 passos práticos que me tiraram da roda dos ratos e podem fazer o mesmo por você. Não são teorias, são estratégias reais que eu apliquei na minha vida e mudaram completamente a minha situação financeira. E o passo número 3 é o que ninguém te conta. Para começar o vídeo, vamos deixar claro o que é a roda dos ratos. É aquele ciclo que todo mês você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar conta, para ficar sem dinheiro. E assim se repete sucessivamente. A roda dos ratos ela é como uma esteira, você corre e não sai do lugar. Você está ocupado, mas não está progredindo. E eu já estive nesse lugar. Trabalhava como barbeiro, tinha os meus clientes, faturava um valor razoável, mas no final do mês eu estava no 0 a 0. Eu vivia no meu limite financeiro. Até que um dia eu percebi uma verdade que mudou completamente o jogo. Eu já era rico, eu só estava quebrado. Parece contraditório, mas eu vou te explicar isso no decorrer desse vídeo. Há cerca de 5 anos eu vivia no meu limite financeiro, não estava endividado, mas também não sobrava nada. Tinha um faturamento decente, mas o dinheiro simplesmente evaporava. E foi quando eu comecei a ler sobre finanças e mentalidade. A primeira mudança foi entender que eu precisava tratar a minha vida financeira como um negócio. Então eu parei de trabalhar pelo dinheiro e eu comecei a colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Hoje, por exemplo, além da barbearia, eu tenho outras fontes de renda. Eu customizo e vendo motos, produzo conteúdo para a internet, tenho um e-book, tenho minha própria grife de roupas e o mais importante, eu invisto consistentemente há 5 anos toda semana. O primeiro passo para isso tudo é uma mudança de mentalidade. Para de se ver como um pobre. Você já é rico, só está temporariamente quebrado. E isso não é uma autoajuda barata, é uma mudança concreta na forma como você se vê e como você aborda o seu dinheiro. E nisso, como uma ação prática, pega uma folha, pega um caderno, pode ser no celular, no bloco de notas, mas anota todas as suas habilidades que possam gerar dinheiro. Todo mundo tem pelo menos 3. No meu caso, cortar cabelo, customizar e vender motos e criar conteúdo para o digital. As suas podem ser totalmente diferentes e tá tudo bem, mas lista pelo menos 3. O segundo passo, ele é inegociável. Você precisa viver com menos do que você ganha. E preste atenção, eu não estou falando de viver na miséria, pelo amor de Deus. Eu estou falando sobre você criar um excedente, por menor que ele seja. Algo, por exemplo, que eu tenho comentado aqui há alguns dias sobre o livro do Homem Mais Rico da Babilônia, e é um princípio básico sobre investimentos, é você aprender a viver com menos do que você ganha. Separe 10% de toda a entrada de dinheiro na sua vida antes de pagar qualquer conta. E não me interessa se você ganha 1.000 ou 10.000, 10% vai para o investimento antes de qualquer coisa. Esse, inclusive, é um dos princípios mais básicos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E se você disser, Rock, mas eu não consigo guardar 10%, isso é mentira. O problema, ele não está em quanto você ganha. O problema, ele está em como você gasta o seu dinheiro. O terceiro passo, que ninguém te conta, é que a maioria das pessoas dão um conselho como corta Netflix, para de tomar aquele cafezinho, economiza um dinheirinho aqui ou ali, o que sobrar. E isso, na real, é uma mentalidade de escassez. Sim, controle os seus gastos, mas coloque 80% da sua energia em aumentar a sua renda. O problema não é o cafezinho caro, é que você só tem uma fonte de renda. E é legal como uma ação prática, daquela lista, por exemplo, das habilidades, que você começa a fazer mais dinheiro com alguma das suas habilidades. Uma renda extra, por exemplo, que possa te dar um dinheiro a mais todo mês. No meu caso, eu comecei customizando motos nos finais de semana. Qual é a sua habilidade? O quarto passo, e muito importante, é você entender a diferença entre um ativo e um passivo. O ativo
ele coloca dinheiro no seu bolso e o passivo, ele tira dinheiro do seu bolso. Um exemplo é o seu carro, a sua casa, um celular, um passeio. Quanto que um carro vai colocar de dinheiro no seu bolso? Quanto que uma casa vai colocar de dinheiro no seu bolso? Quanto que o seu celular vai colocar de dinheiro no seu bolso? E tudo isso, você usando com estratégia, com certeza pode te dar dinheiro. Mas comumente, ele só está arrancando dinheiro do seu bolso. E isso é muito importante para você pensar quando você vai gastar um dinheiro maior, se esse dinheiro vai voltar? Se vai voltar, quando que ele vai voltar? E ele vai voltar com filhos? Ele vai me trazer mais dinheiro? Se ele não vai voltar, não tem prazo e não vai voltar com filhos, repense antes de usar esse dinheiro. O exemplo é um cliente meu que tinha um carro caríssimo financiado, trabalhava numa empresa horrível e ele, organizando a mentalidade dele, vendeu o carro, pegou um mais em conta, aplicou o restante do dinheiro, saiu daquela empresa horrível e hoje ele tem muito mais paz, liberdade e consegue crescer financeiramente. O último passo, ele é fundamental. Busque conhecimento financeiro com quem realmente entenda do assunto. Se você precisa, por exemplo, de dicas ou conselhos sobre negociação de joias, pergunta para um joalheiro. Quer comprar ou vender um carro? Pergunta para um vendedor de carros e não para um pescador, não para um padeiro. Quer um conselho sobre dinheiro? Pergunta para quem vive isso na prática. Uma ação prática disso é você identificar uma pessoa que você conhece pessoalmente e que você admira sobre sua organização financeira e tirar um tempo com ela. Tomar um café, fazer algumas perguntas sobre como ela chegou onde ela está e não perder tempo com pessoas que não colocam isso em prática. Alguém que fala para você, não, mas não vale a pena investir, só se vive uma vez, vamos gastar mesmo. Não siga por esse caminho. Esses 5 passos, eles são simples, mas eles não são fáceis. E é engraçado porque a maioria das pessoas vão ver esse vídeo, vão concordar com isso e vão continuar seguindo, fazendo a mesma coisa que elas fazem. Não seja a maioria, não seja medíocre e não aceita você viver na roda dos ratos até você se aposentar. E lembre-se, tudo que a mente do ser humano pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Eu não aceitei viver de mesada de empresa até os meus 65 anos e você também não precisa aceitar isso. Minha pergunta é, você vai apenas assistir esse vídeo ou você vai colocar ele em prática? A única diferença entre quem conquista sua liberdade financeira e quem continua na roda dos ratos é a ação. Se você quer realmente se aprofundar nesses conceitos e transformar a sua vida financeira, já clique em se inscrever aqui no canal, porque ele está recheado de conteúdos e constantemente eu vou compartilhar com vocês mais conhecimento sobre essa área financeira. E se você já aplicou alguma dessas estratégias, comenta aqui embaixo pra gente, vamos compartilhar com o pessoal as suas experiências, isso pode motivar outras pessoas. E não esquece de deixar um like, um abraço, até a próxima!